Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo sobre um método de escuta e conversação no espírito. Você já ouviu falar deste método de estudo, de reunião, de assembleia, de eventos, de discussões de temas? Esse método foi inaugurado, foi reestreado pelo Papa Francisco por ocasião do Sínodo da Igreja e agora é um método que vem sendo utilizado na Igreja e que você pode utilizar aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua reunião. Antes de falar do tema e dessa metodologia, os passos dela, eu convido você que passa pelo canal, não é inscrito ainda nele, convido a se inscrever, venha fazer parte, você será muito bem-vindo. Vamos lá então com a metodologia ou método de escuta e conversação no espírito. Essa metodologia foi usada durante todo o período do Sínodo da Igreja e agora vem sendo utilizada, como eu disse, nas paróquias, nas dioceses, e é muito eficaz, porque essa metodologia ela possibilita escutar com discernimento e respeito a outra pessoa e depois tirar uma conclusão que seja comum a todos. Isso é muito bom, porque valoriza as pessoas, incentiva a participação. Esse método, ele tem, na verdade, 6 passos. Eu selecionei em 6 passos que ajuda muito numa reflexão de um tema. Como é que ele funciona? Bom, ele funciona da seguinte maneira, depende do evento, se é uma reunião, se é uma assembleia, se é algo em que se discute um tema, apresenta-se algumas questões, pode ser 1, 2, 3 ou mais questões, ou então um texto para um determinado grupo. Se o grupo for grande, se divide em pequenos grupos, no máximo 5 pessoas por grupos, e aí distribui essas questões ou esse texto para esses grupos refletirem e tirarem uma conclusão daquilo que leram ou daquilo que refletiram, ou de ambas as coisas, do que foi lido e refletido. A partir do momento em que essas questões são distribuídas, os grupos se separam, cada um vai para um lugar e ali no grupo escolhe-se uma pessoa que vai coordenar o grupo e uma outra que vai fazer os apontamentos. Porém, todas devem participar da mesma maneira. Essa coordenação é importante para que cada um, no momento da sua participação, não seja interrompido. E tenha um tempo específico, calcular um tempo para cada um, 3, 4, 5 minutos, depende do tempo daquela reunião, daquele encontro. Então, o primeiro passo é chegar em torno de uma mesa ou de um grupo e ali, com essas questões ou um texto, cada um em silêncio, vai refletir. Quem coordena dá um tempo para reflexão em silêncio de cada um. Vamos supor, 5 minutos para ler as questões ou ler o texto e ali fechar os olhos e meditar, refletir sobre aquilo que foi lido, sobre aquela questão, para depois a pessoa poder partilhar o que ela refletiu em silêncio. Durante o tempo do silêncio, não se faça ruído, obviamente, não interrompa. Dado o tempo do silêncio, a pessoa que coordena abre a palavra para partilha. Todos devem partilhar. Pode seguir no sentido horário, cada um partilhando, ou deixar espontâneo, cada um se manifeste. Mas enquanto todos não falarem, não se termina essa rodada. A pessoa que coordena calcula o tempo de fala de cada um. Foram 5 minutos de reflexão individual, pode ser 5 minutos para cada um falar o que refletiu.
Enquanto uma pessoa fala, as outras ficam atentas, escutando. Por isso o método chama de escuta no espírito. Não fica fazendo outra coisa, não fique conversando e não interrompa a pessoa que fala. Os demais serão todo ouvido para aquela pessoa que está naquele momento partilhando a sua reflexão. Não é para interromper, não é para questionar, não é para refutar o que a pessoa está dizendo. Ela tem toda a liberdade de dizer no tempo que lhe foi proposto aquilo que ela refletiu. Terminados os 5 minutos, se a pessoa terminou antes, passa para a seguinte. Se deu os 5 minutos ela não terminou, aí sim a pessoa que coordena já diz para ela, seu tempo está terminando, vai, encerra agora a sua reflexão e já passa a palavra para outro. E assim sucessivamente, todos falam. A pessoa que foi escolhida no grupo, ela está ali fazendo apontamentos do que cada um fala, para depois, no final, fazer uma segunda rodada para saber o que é que tem em comum o que cada um disse. Então, esse é o terceiro momento. Esse terceiro momento é o momento de ver, olha, o que cada um disse e se existem pontos convergentes, se existem ideias comuns, e aí vai juntando as ideias comuns e de um lado vai deixando aquilo que foi paralelo, aquilo que foi exclusivo de uma pessoa, que as demais não falaram, mas é importante que faça essa síntese. Então, esse terceiro momento é os pontos comuns. Depois, o quinto momento, tenta-se chegar a um denominador comum com aquelas questões que cada um disse. Então, nessa hora, abre-se a palavra para dizer, olha, este ponto está ligado com este, e assim vai chegando a um ponto comum. E o sexto momento é um resumo que seja do consenso de todos do grupo. Um resumo que contemple a fala de todos. Isso é muito importante, porque depois vai para uma plenária e nesta plenária o grupo fala em uníssono. Aquilo que o secretário do grupo anotou é do consenso de todos, é a determinação, é a conclusão, é a reflexão do grupo. Então, vai enxugando, até chegar ali numa ideia que pode ser resumida numa frase, numa palavra que resuma o que o grupo refletiu. Isso é muito importante. E o que esse método ele propõe? Ele nos ensina a aprender a escutar. Nós vivemos num mundo hoje que a gente tem dificuldade de escutar. Quando alguém está a falar, nós já estamos elaborando a nossa resposta para contestar aquilo que a pessoa está dizendo. Isso não é método de escuta no espírito, nem de conversação, é método de contestação. Por isso, esse método não supõe que se conteste o que a outra pessoa disse, é um respeito à opinião dela. Então, a gente aprende a escutar com esse método. A gente aprende a respeitar a opinião alheia. Isso é muito importante também. Porque a gente vive num mundo hoje de tantas intolerâncias. Pensou diferente, já é inimigo, já é rival, já se descarta, já se bloqueia, não se respeita uma opinião diferente. E com esse método a gente aprende a respeitar a opinião do outro ou dos outros. E também a valorizar a opinião da outra pessoa. É muito importante valorizar a opinião da outra pessoa. Isso é algo que nos faz crescer. Todos têm algo a contribuir. E também nos ajuda a unir naquilo que é comum, né? Isso ajuda a união, a coesão. Por isso é o método da sinodalidade, o método sinodal.
Por isso, nós podemos dizer que com essa metodologia a gente aprende a caminhar juntos, a respeitar uns aos outros, apesar das diferenças. E como que se deve usar esse método, onde se deve usar, né? Como eu disse no início, você pode usar em reuniões da sua paróquia, reuniões da sua pastoral, do seu movimento, do seu grupo. Você pode usar em assembleias, pode usar em sala de aula. É muito importante essa metodologia em sala de aula com alunos. Também em grupo de reflexão. Na catequese, então, é formidável aplicar essa metodologia. Valoriza muito as pessoas, ensina as pessoas a pensarem, a conversarem, a respeitar umas às outras. Isso é muito importante. E também ajuda a aprofundar num determinado tema, a tirar conclusões que é da opinião ou do consenso de todos e facilita o diálogo, o respeito. Por isso esse método é recomendadíssimo. Experimente aplicá-lo aí no seu trabalho pastoral, nas suas atividades, nas suas reuniões. Você vai ver como que ele favorece bastante o crescimento do grupo. É isso que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje. O método de escuta e conversação no Espírito, o método sinodal. Se você já conhecia, comente aí embaixo. Se você não conhecia, diga o que você achou. E se você conhecia, também pode dizer o que você acha dessa metodologia, desse método. E compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas possam conhecer de um modo muito resumido essa metodologia de escuta e conversação no Espírito. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Você deixe seus comentários também, seu joinha e compartilhe o vídeo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying.